Bom, continuando o estudo, hoje estamos no segundo capítulo, terminando o segundo capítulo de Segundo Coríntios. Semana passada, a gente estudou o capítulo 1 e entrou um pouco no capítulo 2 porque tinha muito a ver o início de um capítulo com o outro. E tinha um finalzinho lá no capítulo 2 que eu não queria deixar de mencionar hoje, que eu tinha falado que a gente ia fazer um estudo mais abrangente de 2 Coríntios, mas essa partezinha do final é muito linda e é uma parte que fala muito para nós, os cristãos. Ela é muito pessoal, essa mensagem de Paulo nesses capítulos que nós vamos estudar hoje. E também porque eu não tive muito tempo de preparar muito essa semana, porque eu fui para Baton Rouge, e o dia que eu estudo mesmo é na segunda e na terça, e eu estava em Baton Rouge ou na estrada, né? Então, mas esse pedacinho aqui eu acho que a gente vai poder tirar muita coisa importante para a nossa vida na lição de hoje. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 2, a gente vai começar no versículo 14. Vão ser só alguns versículos hoje. Diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, e em Cristo e por meio do nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, de muitos, não negociamos a palavra, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, é bem pouquinhos versículos, mas está cheio de carne, como diz aqui, né? Não é muito leitinho, mas não. Se vocês perceberem, a gente agora está comendo umas picanhas aqui na Bíblia, está alimentando já um alimento mais sólido, mais forte, né? Paulo já, desde Romanos, ele já vem. Romanos foi o plano da salvação, ele falando muito de Jesus, do plano dele, do amor dele pelo ser humano. Agora, depois em Coríntios, Paulo começou já a corrigir, né? A corrigir os erros, a corrigir as influências que as pessoas estavam deixando levar pelas coisas que estavam sendo introduzidas, e ele continua nessa segunda carta falando disso. Então, nesse capítulo 2, ele estava, a gente lembrar um pouquinho da semana passada, Paulo estava lidando com as acusações que tinham feito sobre ele, né? Por causa da viagem que ele prometeu fazer e não fez. Aí eles falaram que ele não prometia, que ele não cumpria a palavra, umas besteirinhas, né? Mas isso ali eram infiltrações de outras pessoas que queriam provocar desconfiança, desavença entre eles. É, e a gente viu também que a principal razão de Paulo de estar se explicando é porque ele não queria que o nome de Jesus fosse prejudicado, né? Ele estava falando aqui que eles podiam pensar o que quisesse dele, mas que a mensagem que ele estava levando sobre Jesus era verdadeira, era pura, era o evangelho da salvação. Então, Paulo falou também, lá no final do versículo do capítulo 1, e aqui nesse capítulo 2, que o intuito de Satanás é isso, é dividir. Então, a gente que é cristão, que confia em Deus, que confia em Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente tem que ter sabedoria para identificar quando Satanás está infiltrando no nosso meio para causar desavença, para fazer irmão ficar contra irmão, para fazer a gente acusar as pessoas de coisas que elas não fizeram. Então, a gente precisa estar se policiando. E como que a gente se policia? Através da palavra de Deus, com os conselhos. Gente, na minha leitura
diária, né, lá do Velho Testamento, é tão interessante a gente ver como que os profetas, como que Davi, que foi o rei ungido, Samuel, Josué, como que eles dependiam de Deus, sabe? E assim, como que eles reconheciam em Deus aquele que podia ajudá-los em tudo. Não é só naquele problema grande do câncer que eu vou orar, não. Deus está interessado nas mínimas coisas relacionadas a cada um de nós. Essa semana as mensagens da Isabela estão sendo muito boas, né? Sobre realmente confiança, sobre entregar. Deus se preocupa com a coisa menorzinha que se tem com respeito a nós, né? Então a gente precisa confiar nisso, né? E entregar nas mãos dele. Paulo também falou muito das dificuldades que ele tinha passado, né? Ele explicando que uma das razões foi que houveram muitas dificuldades, muitos transtornos nas viagens e por isso ele não pôde chegar. Mas a principal coisa que Paulo falou, eu faço os planos, mas quem dirige o meu caminho é o Espírito Santo. Então eu queria ir visitar vocês, mas Deus não me deixou ir, né? E a gente viu isso muito nas viagens de Paulo no livro de Atos, que ele várias vezes ele fala, olha, eu tinha plano de fazer tal coisa, mas Deus, o Espírito Santo falou, não, vai para outro lugar. Então, assim, ele é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, né? Ele é capaz de discernir e escutar a voz do Espírito Santo. Aqui Paulo começa esse versículo de hoje, versículo 14, falando que Deus nos conduz em triunfo. Então, ele estava dizendo que, apesar de todas as coisas difíceis que ele passou, das desconfianças, das pessoas falando mal, dos espancamentos, apedrejamentos, prisão, né, quase ser morto, ele, ele se reconhecia uma pessoa triunfante, né? Então, essa é a diferença do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não baseia a sua vida nas circunstâncias que ele está vivendo. Ele baseia a sua vida na eternidade. Hoje, na mensagem que eu estava escutando quando eu andei, eu ia até trazer um bordado e eu esqueci. Quando a gente tem um bordado maravilhoso, né? Se a gente vira do avesso, é todo emaranhado, né? Raramente você consegue uma pessoa que tem a arte de bordar os dois lados do mesmo jeito, né? Sempre o lado avesso é todo emaranhado, todo bagunçado, as linhas misturadas. Mas se você virar, é a perfeição. Você vê bem claro cada desenho, o que ele significa, se é uma montanha, se é um animal, se é uma flor. E assim é a vida do cristão. A vida do cristão, às vezes, pode parecer um emaranhado, uma loucura, com tribulações, com enfermidades, com filhos que não estão no caminho do Senhor, ou seja lá qual for o seu problema. Mas se você confia no Senhor, se você entrega nas mãos dele, sem ficar buscando toda hora, né? Porque o problema da gente, às vezes, é que a gente entrega, mas a gente vai lá e pega toda hora, toma da mão dele, né? E vai tentar ajudar. E Deus não precisa da nossa ajuda. Ele foi capaz de construir esse mundo inteiro maravilhoso. Ele pode resolver o nosso problema, né? Claro, tem situações que a gente precisa ser ativo, a gente precisa, como a gente estava conversando aqui hoje, né? Tá uma doença, um joelho doendo, escuta o médico, obedece o que o médico está falando para você fazer, né? Então são coisas assim diferentes. Agora, se é uma ansiedade ou algo que a gente não tem como solucionar, né? Por exemplo, eu com o JT, né? Eu entreguei ele nas mãos do Senhor, né? Eu olho, eu fico triste porque eu sei que ele não está onde ele poderia estar, mas eu não posso ficar me amargurando e sofrendo porque ele fez uma escolha que eu não aprovo, né? Ele é um homem, ele não é mais um menino. Então, eu entreguei e eu sei que Deus é capaz de cuidar dele a cada passo, a cada etapa da jornada que Deus vai ter para ele, né? E eu não quero enfiar minha mão no meio do caminho para não atrapalhar o que Deus está fazendo.
né? Porque às vezes eu vi muito na minha mãe que ela interferia no plano de Deus toda vez que ela superprotegia ou que ela encobria algum erro ou que então a gente precisa ter sabedoria para deixar Deus agir. Aqui eu aprendi isso aqui nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de tough love, né? Às vezes a gente precisa de fazer isso. Dói mais na gente do que neles, mas é necessário, né, para aprender. Paulo aqui vai usar uma figura interessante. Ele fala assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, aqui vitoriosamente, em Cristo, por meio do intermédio, por meio do nosso intermédio, ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, essa imagem que Paulo está colocando, a gente tem que lembrar que na Bíblia, tanto Jesus como os apóstolos, e Paulo aqui, eles tentaram usar linguagem que fosse familiar para sua audiência, né? Então, Jesus, quando falou da ovelha, que ele era o bom pastor, por quê? Porque ali a profissão de pastor era uma coisa comum, tinham muitas ovelhas. Quando ele falou da videira e dos ramos, era uma árvore que tinha para todo lado. Quando ele falou sobre o semeador, né? O povo ali vivia da agricultura. Então, as pessoas, eles tentavam trazer a mensagem do evangelho numa maneira que pudesse ser entendida. E Paulo aqui está falando a mesma coisa. Ele está dizendo, graças a Deus que me conduz em triunfo. Então, essa palavra, essa expressão, foi usada naquela época, era usada pelos soldados romanos quando eles voltavam de uma conquista, eles faziam um desfile, né? Um parade, um desfile, e mostrando a sua. Às vezes chegavam mesmo cansados, derrubados, mas faziam aquele desfile com música, incenso, e atrás trazendo os escravos, né? Ou as pessoas que foram derrotadas naquela batalha, que se tornariam ou escravos ou seriam mortos, né? Então, ali era uma batalha de triunfo para os romanos, mas de morte para os que haviam sido capturados. Então, agora nós vamos entender o que Paulo estava querendo dizer quando ele falou que para uns esse perfume, esse aroma de Cristo é para a vida e salvação, e para outros era para morte e destruição, né? Apesar das lutas e dificuldades que Paulo tinha, ele se considerava triunfador, ele se considerava vencedor. Nunca a gente vai ver Paulo reclamar. Ele era mais que vencedor. Ele, inclusive, tem um versículo que fala: sou mais que vencedor naquele que me enviou. Então, assim, ele sabia que a força não era dele, que a força vinha de Deus, mas ele se considerava um vencedor ainda no meio das dificuldades. Então, a fragrância, né, o perfume, o aroma, é aquela coisa que ontem, quando a gente estava em Baton Rouge, o JT levou a gente numa destilaria e ele tinha tipo assim uma mead, eu não sei o que é mead, e tinha uma cidra também. Então, enquanto eu estava tomando, o perfume daquela bebida me transportou lá para a minha infância. E eu falava, gente, esse cheiro aqui, de que é? E era uma coisa que eu não estava conseguindo lembrar. Aí, por fim, eu falei, é cheiro de carambola. Ninguém nem sabia o que era carambola, né? Mas eu tô assim, ai, que delícia, cheirinho de eu sentada debaixo do pé de carambola, chupando aquela carambola bem docinha, né? Então, assim, o aroma transporta a gente. Quando a gente tem um perfume de alguém que... Eu lembro que a filhinha da Catherine, a Destry, ela um dia foi numa loja com a mãe dela e tinha umas velas. Aí ela tá e cheirando aquela vela, tá assim, que isso, minha filha? Que você gostou dessa vela? Tá assim, não, é o cheirinho da Dinda. Então, assim, era o meu cheiro que ela estava sentindo na vela. Então, assim, a gente transporta, né? O perfume transporta a gente. E esse perfume que Paulo está dizendo aqui, o que ele diz que é? O conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus. Esse é o perfume que tem que exalar dos nossos poros. Quando a gente anda, as pessoas precisam sentir esse perfume em nós.
Enquanto estamos em nossa missão como servos de Deus, estamos em uma caminhada triunfal para Jesus Cristo e com o Espírito Santo ao nosso lado. Sozinhos a gente não vai conseguir nada, mas com o Espírito Santo ao nosso lado, a gente já é vitorioso. A fragrância que está em nós e que espalhamos é o conhecimento que aprendemos e cremos na palavra de Deus. Sendo assim, esse bom perfume de Cristo está na vida de cada servo. Às vezes a gente pensa que, não, mas isso aí, essas coisas de falar para os outros, de Deus, isso aí é só para as pessoas, os padres, os missionários, os pastores. Não. Cada um de nós recebeu essa missão de Jesus. Né? Paulo, ele não não estavam entre os 12 quando Jesus deu a missão e de fazer discípulos, onde que eu coloquei aqui? Mateus 28, ele falou, então Jesus aproximou e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Paulo não estava aqui, mas ele tomou essa responsabilidade. Ele tomou essa responsabilidade de levar o evangelho, de fazer discípulos. E é isso que hoje eu e você precisamos tomar. Essa responsabilidade é minha e é sua também, não é só de pessoas especiais, né? Assim como o apóstolo Paulo desejou que a sua vida pudesse ser um perfume doce, flutuando no ar, lembrando a cada pessoa que cruzava o seu caminho que ele era filho de Deus e seguidor de Jesus, assim devemos ser nós também, né? Que o perfume de Jesus exale da nossa vida. Da mesma maneira que ele queria que cada um que se convertia ao evangelho também exibisse essas características, ele quer que nós, hoje, 2000 anos depois, também exalemos esse perfume de Cristo, aonde a gente for. Para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que são salvos. Então, olha só, no versículo 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que são salvos, estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, a gente é o aroma tanto para os que vão participar dessa batalha triunfal conosco no dia do juízo final, como para aqueles que vão perecer. Infelizmente, vai existir aqueles que não, a gente já falou sobre isso, que não vão querer, né? Vão ter todas as oportunidades. Eu acho que a razão que Jesus não voltou ainda é porque Deus está sendo misericordioso, Deus está sendo paciente, Deus está dando às pessoas oportunidade de se voltarem para Ele, de se converterem dos seus maus caminhos e darem as costas para uma vida de corrupção, uma vida de mentira, uma vida do que seja que a pessoa está vivendo, para voltar para Ele e viver uma vida reta na presença de Deus, né? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida para aqueles que aceitam, mas ela é uma mensagem de destruição para aqueles que rejeitam. João 3, 17, 18 diz assim, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E em 1 João 5, diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. A nossa essência é Jesus Cristo. Ele é aquela coisa mais importante na nossa vida e deve ser mais importante na nossa vida. O cheiro do incenso queimado aos deuses pelos romanos em um desfile triunfal tinha um cheiro maravilhoso para todos os romanos e todas as pessoas que participavam da vitória, mas também tinha um aroma desesperador para aqueles prisioneiros de guerra que não sabiam qual ia ser o seu destino.
ou ia ser a morte, ou ia ser um escravo. Então, gente, infelizmente, a gente às vezes quer pensar que Deus, ai, Deus é amor, Deus não vai deixar ninguém sofrer, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não, Deus não está mandando ninguém para o inferno. As pessoas vão porque querem, porque está tudo aqui, né? A Bíblia é clara e nós. Hoje eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante, que falou assim, foi no rádio até. A maior prova de amor que você pode dar para alguém é falar de Jesus. É arrancar aquela pessoa das garras de Satanás, para que ela possa desfrutar a vida eterna com você, né? O mesmo acontece hoje aos que receberam e aos que rejeitam o evangelho. Esse evangelho é o meio de salvação para os que creem e o meio de destruição para os que rejeitam, porque eles não só não são salvos porque não acreditam no evangelho, mas são condenados por rejeitarem. Então, nossa responsabilidade, gente, é sério, né? A gente precisa demonstrar amor. Jesus demonstrou amor por nós, entregando a sua vida por nós, né? Isso não é suficiente para fazer com que a gente queira dar deste amor que nós recebemos para as outras pessoas. Aí ele continua aqui, no versículo 16. Mas quem está capacitado? Né? Então, depois dele falar isso, que nós somos o aroma, aí ele podia pensar, mas quem? Quem que pode levar essa mensagem? Né? Então, Paulo dizendo, eu, de mim, eu não estou capacitado. E eu também digo a mesma coisa, de mim, eu não sou nada. Mas Deus, Jesus, quando foi para o céu, o que ele disse? Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai estar dentro de vocês, com vocês, todos os dias. Então, o Espírito Santo está com aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda a crer, a confiar, a depender em Deus, né? Porque a nossa natureza humana resiste, ela resiste à presença de Deus, né? Porque é o pecado, é uma guerra espiritual. Mas o Espírito Santo é aquela vozinha que sempre vai nos falar: epa, peraí, acho que isso aí não está bem de acordo com o perfume de Cristo, não. Não está bem de acordo com o seguidor de Jesus, né? A gente tem que entender que, já falei isso várias vezes, que a gente fala mais alto às vezes com as nossas ações do que com as nossas palavras, né? A mensagem vai mais longe, né? Através das nossas ações. Então, quando Paulo pensa na grandeza do plano de Deus, ele se pergunta se alguém está preparado para isso, né? Porque quando você se coloca comparando, falei, gente, Deus podia ter mandado os anjos, né? São muito mais bem preparados do que a gente. Mas Deus quer usar nós, meros seres humanos. Por quê? Porque é para que as pessoas saibam exatamente isso, que não é eu, mas é o Espírito Santo em mim, né? Foi isso que aconteceu com Moisés, com Josué, quando tiveram que entrar na Terra Prometida. Josué estava com medo, Josué estava assustado, ele não sabia. E Deus falava: ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, que estava ofendendo o Deus de Israel, né? Ele falou: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor, Deus de Israel. É esse o Deus que vai ao nosso lado. É esse o Deus que caminha com a gente no meio das tempestades da vida. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, né? Então, ao contrário, aí vem no versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados. Então, aqui ele está terminando a sua defesa, né? Então, tem muita gente aí no meio de vocês que vem espalhando divisão, espalhando doutrinas falsas, e eles estão querendo ganhar. Teve até, a gente viu lá em 1 Coríntios, que o pessoal estava recebendo e aceitando
a mensagem de umas pessoas que chegavam completamente contra o evangelho, mas por quê? Se vestiam bem, né? Tinha uma entourage que acompanhava, então assim, aquela elite impressionava, né? E Paulo era uma pessoa simples, humilde, apesar de em conhecimento e nível de status diante dos judeus, ele estava mais alto do que qualquer pessoa, né? Porque ele tinha sido uma pessoa super instruída, ele é uma pessoa, como que diz, né? Na nossa linguagem, que tinha berço, né? Ele tinha vindo de um berço de gente, de família com dinheiro, pelo menos quando ele descreveu todo o seu estudo, né? Todas as coisas que ele passou, ele morou na Grécia, na Itália. Então, assim, antes, né, dele aceitar Jesus, ele tinha uma vida proeminente. Se ele continuasse ali na esfera dos sacerdotes e dos fariseus, ele ia ser uma pessoa de alta reputação e respeito. Mas ele escolheu jogar tudo aquilo por terra para servir a Jesus e ser um escravo, como ele sentiu orgulho de dizer, eu sou servo do Senhor Jesus, né? Então ele vem falando aqui, essa palavra, ele fala assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Então essa palavra negociar, né, no grego, ela tem a ideia de adulterar, né, de mudar a palavra. Então eu fiquei pensando, hoje em dia a gente tem visto tanto, gente, eu estou escutando o povo agora falar que quer reescrever a Bíblia porque ela está, como é que era, gente? Está ofendendo, tem linguagens ofensivas na Bíblia. Então, tem que reescrever de novo para poder acomodar todo mundo. Então, gente, cuidado, sabe? Cuidado, porque isso é astutícia de Satanás, né? Esta é uma poderosa armadilha dele. Não apenas enche, quando tem um mensageiro que está, né, querendo agradar as massas, né? Então, primeiro ele se enche de o ego, né? Vai crescendo, crescendo. Ele vai ter aceitação, porque ele está falando o que o povo quer escutar, e o bolsinho vai encher de dinheiro, né? Porque de alguma maneira vai existir. Hoje em dia a gente vê que tem muita gente aí que está sendo mercenário do Evangelho de Deus, né? Estão se gabando e recebendo, ficando milionários, enquanto a congregação está ali sofrendo, cheia de gente pobre, né? Então, ele fala que a ganância faz deturpar a mensagem do Evangelho, né? Então, Paulo dizendo aqui, nós não estamos negociando essa palavra. E ele vem falar depois, várias vezes, nós nunca pedimos nada de vocês. Eu trabalhei com as minhas mãos, fazendo as tendas lá que ele fazia, consertava, para não ser pesado, né? Às vezes ele pediu dinheiro para levar para Jerusalém, para o povo que estava passando fome lá, né? Mas quase sempre a gente vê que Paulo tentava se manter para não ser dependente da igreja para a sua manutenção, né? As suas viagens, às vezes ele aceitava ficar na casa de alguém, comida de alguém, mas ele não queria ser pesado. E ele conclui aqui falando: em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. Paulo, gente, para ele, a maior e mais importante audiência era Deus. E para ele, o que ele falava tinha que estar reto diante de Deus, porque ele sabia da responsabilidade que Deus tinha dado a ele, né? Cada palavra que ele falava diante de Deus e ele assumia: estamos falando diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo, em seu empenho de levar essa mensagem pura do Evangelho, queria que não apenas os líderes, mas também cada pessoa que aceitasse o Evangelho exibisse o bom perfume de Cristo. Paulo queria que aquela igreja de Corinto inteira entendesse que era a responsabilidade de cada um deles desenvolver a salvação, crescer espiritualmente, crescer na sua intimidade com Deus e exalar esse perfume de Cristo.
Nosso Deus é um Deus de triunfo. Ele está triunfando, ainda que nós, seus servos, estejamos passando por lutas e batalhas, que parecem até indicar que não seremos vitoriosos. Lembra de Daniel, lá no livro de Daniel, quando a gente estudou muitos anos atrás, parece que já faz, Daniel escolheu obedecer a Deus e ser jogado na cova dos leões. Qual que foi o resultado? Né? Foi uma noite que os leões já tinham comido e não estavam com fome? Não. Deus fechou a boca do leão. O mesmo aconteceu com os amigos de Daniel, que escolheram não se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor. E eu acho uma frase que eles falaram, gente, que a gente não pode esquecer nunca. Eles falaram para o rei: nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem, e o nosso Deus vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, nós não vamos nos dobrar. Então, eu creio que o meu Deus pode, mas ainda que ele não queira fazer, ou que não seja a hora, que não seja o melhor para mim, eu não vou me dobrar. E o que aconteceu? Foram jogados dentro da fornalha de fogo. Mas ali Deus tinha um propósito ainda maior. Né? O rei se humilhou diante deles, pediu perdão, mandou tirar eles rápido de lá, porque Deus tinha um plano. Agora, não foram com todos. Né? Estevão, logo no começo da igreja primitiva, ele foi apedrejado e morreu. Mas Deus usou aquele momento ali como um alicerce, né, para a igreja. Depois dali, podia ter sido um momento em que todo mundo falou: pelo amor de Deus, vou correr, não quero nem saber desse povo aí, porque se é assim que vai ser a nossa vida. Isso foi lá logo no começo da igreja primitiva em Atos, se vocês quiserem voltar lá para lembrar. Atos 2 ou 3, por aí, no começo de Atos. E podia ter sido uma ação que assustasse, foi a intenção, né, dos sacerdotes, como colocar uma pessoa ali. Vamos ver se depois desse aqui eles vão desistir. Mas isso incendiou ainda mais. O evangelho espalhou, se propagou, né? E foi logo depois da morte de Estevão que Deus chamou a Paulo. Paulo estava ali, presenciando a morte de Estevão. Se vocês lerem lá, vocês vão perceber. Lá no finalzinho, fala assim: a roupa foi colocada aos pés de Paulo. Lá no finalzinho do capítulo 8, no começo do capítulo 9, Paulo estava ali, concordando com a morte de Estevão, mas a vida dele foi totalmente transformada. Né? Que bênção! Deus usa as coisas difíceis para fazer um plano ainda muito maior. Né? No final, cada um de nós, servos do exército de Deus, cumprimos a nossa missão de sermos o bom perfume de Cristo, de espalharmos o conhecimento de Deus, onde quer que estejamos. Cada quarta-feira que a gente se junta aqui para estudar a palavra, para conhecer um pouquinho mais desse nosso Deus maravilhoso, a gente está vencendo uma batalha. Está vencendo uma batalha. São muitas batalhas que a gente vai enfrentar pela vida, mas cada quarta-feira a gente recebe munição para enfrentar uma e outra coisa que vai nos aparecer durante a semana. 1 Pedro 2,9 fala que somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Cada um de nós andamos em trevas antes de conhecer Jesus. E a partir do momento que nós tivemos um encontro com ele, a luz brilhou dentro da gente. A gente não sabe que não está mais sozinho. A gente sabe que, apesar das dificuldades e das lutas, nós não estamos sós. Reflexionemos em nossa própria vida espiritual. De que lado estou?
nesse desfile triunfal. Estou do lado dos vencedores que sente o perfume gostoso, ou estou sentindo medo, insegurança, ou esse perfume está sendo mal cheiroso para mim, porque eu não tenho ainda essa segurança em Jesus, né? Qual é a fragrância que eu estou exalando, que eu vou exalar quando eu sair, ou quando os meus filhos chegarem em casa, quando eu sentar à mesa com meu marido? Estamos exibindo em nossas atitudes o conhecimento da palavra de Deus e o nosso relacionamento com seu filho amado? O bom perfume influencia sem alarde, não grita, ele vai penetrando devagarzinho, atrai as pessoas, ele é envolvente, torna o ambiente mais agradável. O bom perfume de Cristo torna o ambiente agradável. O meu desejo é que o perfume de Cristo em nós possa atrair pessoas para a salvação de Jesus. Que cada uma de nós possa exalar esse perfume. Semana passada eu falei que Jesus pudesse respingar, né, através de nós. Hoje eu digo que o perfume de Cristo possa ser sentido, né, quando a gente passar, ou no almoço que a gente for com alguém, ou no cafezinho, ou até pagando uma coisa no caixa de uma loja, que a gente possa exalar o perfume de Cristo. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.